Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 6, ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é um outro evangelho, mas há alguns que querem inquietar e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou até mesmo um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho diferente desse que eu já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. O outro evangelho. Existe outro evangelho? Existe outro evangelho para nos guiar, para nos dirigir? Não, não existe. O apóstolo Paulo escreve então aos Gálatas, por quê? Porque havia algumas pessoas que estavam transtornando, os inquietando, tentando mostrar uma palavra que era diferente daquela que ele já havia escrito para eles. Queridos, o evangelho de Cristo, o evangelho da nossa salvação, é o evangelho do arrependimento. João Batista pregava e dizia: arrependei-vos. Jesus pregava e dizia: arrependei-vos. Os discípulos de Jesus pregavam e diziam: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É o evangelho que nos chama para uma vida de santidade. É o evangelho que manda a gente abandonar o pecado, lutar contra o pecado. É o evangelho da porta estreita. Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva para o céu, e poucos há que entram por esta porta. O evangelho de Jesus é o evangelho que aponta o próprio Cristo como o único caminho, não apenas um caminho entre outros, mas o único caminho pelo qual o homem pode se chegar a Deus. Não há outro caminho que possa conduzir o homem ao Pai. Esse único caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas estou inventando um outro evangelho por aí. E o que prega esse outro evangelho? Esse outro evangelho é o evangelho da porta larga. As pessoas podem viver como quiser. Você pode vir para a igreja e pode fazer o que você quiser, que não tem problema, que não provoca transformação na vida das pessoas. As pessoas entram na igreja, permanecem mentindo, enganando, adulterando, prostituindo, traindo, e isso está tudo normal. Esse é um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo. Esse outro evangelho oferece vida fácil. Mas Jesus não disse aos discípulos que seria fácil ser cristão, que seria fácil segui-lo. Ao contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Vocês vão passar por muitas aflições nesse mundo. Vão perseguir vocês, simplesmente pelo fato de vocês pregar o evangelho, de vocês me servir. Esse outro evangelho é o evangelho que não fala da cruz, não apresenta para as pessoas a cruz de Jesus. Em Lucas capítulo 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus é carregar a cruz a cada dia. E esse outro evangelho, ele não apresenta a cruz, ele só apresenta facilidades. O outro evangelho, ele não é bíblico. Não, ele é um evangelho criado pela religião. A religião o cria. Há pouco tempo eu vi um sacerdote cristão dizendo: olha, quando a pessoa diz
assim, olha que eu vou conferir para ver se isso que o senhor está pregando, se está de acordo com a Bíblia, diz, olha, esse já não serve mais para pertencer à nossa igreja. Queridos, ele está criando um outro evangelho? Existe outro evangelho que não seja o evangelho da Bíblia? Esse outro evangelho é do inimigo, é demoníaco. Paulo conclui o texto dizendo assim: se alguém trouxer esse outro evangelho, seja amaldiçoado. Ainda que seja um próprio anjo, não, porque foi um anjo que me deu essa revelação. Mas se não está de acordo com a Bíblia, é um evangelho amaldiçoado. Até porque Jesus falou que o próprio diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Ele se passa por anjo de luz e toma forma de anjo de luz para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. É um evangelho então criado pelos homens manipuladores que querem manipular a vida das pessoas, o coração das pessoas. Esse outro evangelho não mostra ao homem as verdades de Deus. Então exija, você é cristão, exija mensagens bíblicas, exija mensagens cristocêntricas da sua igreja, do seu líder, mensagens contextualizadas na Bíblia, na palavra de Deus. Anote os textos, quando o seu líder estiver pregando, anote aquilo que ele está falando. Depois diz, olha, onde está escrito isso, meu pastor? Onde está escrito isso, missionário, evangelista, ou você que está pregando a palavra? Aonde está esse texto aí que você falou? Fala para mim, porque eu quero olhar na Bíblia, eu quero ver, eu quero conferir isso na palavra de Deus. Porque o evangelho que nós pregamos, querido, ele tem que ser um evangelho bíblico, contextualizado na palavra de Deus. Nós não podemos aceitar um outro evangelho que seja diferente do que Cristo pregou. Não pode ter um outro evangelho, qualquer outro evangelho que não seja este evangelho, o evangelho que está na palavra de Deus. Nós não podemos aceitar, temos que combater esse outro evangelho, porque ele não é de Deus. Então, o verdadeiro evangelho é aquele que vem das sagradas páginas da Bíblia Sagrada. Esse evangelho você pode aceitar, mas qualquer outro evangelho você tem que rejeitar em nome de Jesus. Você tem que vê-lo como um evangelho amaldiçoado em nome de Jesus, porque ele não te leva à salvação, ele não te aproxima de Jesus, ao contrário, ele te afasta das verdades do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar nesta manhã, meu Deus, cada pessoa que me ouve, em casa, no trabalho, no carro, na loja, na oficina, no seu trabalho, meu Deus, que eles sejam abençoados, e que esta palavra, Senhor, possa despertar, possa abrir os olhos do teu povo, Senhor, para que eles rejeitem, para que eles não aceitem nenhum outro evangelho, a não ser o evangelho da Bíblia, o evangelho anunciado por nosso Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. Pai querido, eu abençoo as famílias, eu abençoo nesta manhã, meu Deus, cada família onde esta palavra está chegando. Eu abençoo a vida do pai, a vida da mãe, do esposo, da esposa, dos filhos, que eles sejam abençoados, meu Deus querido. Recebam a sabedoria da tua palavra, para que nós tenhamos casamentos sólidos, fortes, abençoados pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.